Começando aqui mais um programa no Tempo do Vinil. O ano passado a gente tentou trazer o cara aqui, mas não deu certo por questão de agenda, tempo e por aí vai, tanto dele quanto a minha. Mas o cara que está aqui hoje, eu comecei a estudar desenho por culpa dele e eu iniciei ele na arte do Street Fighter. E Bruno, nosso amigo de infância aqui, cara, se apresenta, fica à vontade, fala quem é você, se vira, amigão. Bom, o nome é Bruno Honda, né? A gente esqueceu de falar que a gente é vizinho da vila também. Verdade, né? exatamente. É a famigerada Vila das Graças. Faz um tempão aí que eu e o Bola a gente conversa de marcar esse encontro aí, mas tava demorando, né? Minha vida fica meio dividida entre na ponte aérea Pinda, São Paulo, né? Exatamente. Fica uma correria, mas estou aí, meu. Eu já assisti as outras edições do programa, muito bacana, e tava aí na sede de participar. Legal. E o Bruno, eu descobri que o cara tava morando em Pinda, porque teve uma vez eu tava indo pedalar, sei lá, alguma coisa, aí encontrei ele levando a filha dele na ciclovia. Eu falei, o que o senhor está fazendo perdido aqui? Ele falou, tô morando em Pinda agora. Eu falei, como assim? E o cara tá aqui hoje, o Brunão, o que você, depois a gente vai falar mais sobre o porquê você está aqui e o que você faz atualmente, mas inicialmente o que você escolheu para a gente poder tocar no programa de hoje. Cara, é um disco que é a primeira vez que eu ouvi ele em vinil, nunca tinha ouvido ele em vinil, mas foi um CDzinho que eu roubei da coleção do meu tio Pepe, e foi foi o disco que deu o chute inicial da minha vida adulta, vamos dizer assim, porque legal. Foi o disco que me uniu com a minha esposa, que a gente está junto há mais de 20 anos agora. Fantástico. E é o In Rock, o disco mais pauleiro de Purple, e pra mim é um dos discos que inventou o rock pesado. Estamos aqui suando pra caramba, porque tá quente, né? O calorzão tá pegando. E contar uma coisa aqui, né, Brunão? O programa de hoje só tá sendo realizado porque nosso amigo Alexandre, ele mora aqui na praça, mora aqui na esquina, ele emprestou o aparelho de vinil pra gente, porque o meu eu mandei a semana pra arrumar, mas não deu tempo de pegar, e o Alexandre cedeu o aparelho dele, que está aqui, gentilmente, o aparelho, o Alexandre está aqui nos bastidores, senão eu iria entrevistar o Bruno só daqui 2 semanas, ou sei lá, sabe quando. Quando mais, né? Mas deu certo, Brunão, vamos botar o disco, vai de lado B ou lado A, cara, fica à vontade. Já coloquei aí, já tá no lado A já. Então beleza, pode anunciar as músicas, fica à vontade aí. Então vamos começar aí com uma pedrada já, que é Speed King, né? Exatamente, depois tem Bloodsucker, a Child in Time, que eu acho muito legal, e por aí vai, discão de 1970, hein? Então, vamos nessa, vamos de Deep Purple. Alexandre, muito obrigado pelo aparelho. Vamos nessa. O disco já começa com os 2 pés no peito, né, Bruno? Tem que ser, né? Isso aí, agora, cara, vamos falar aqui, o Bruno, ele atualmente, fala pra galera o que você faz, depois a gente vai fazendo uma retrospectiva sobre o seu trabalho, sua vida e por aí vai. Beleza, é que eu sempre digo que estou sempre em muitas coisas, né? Hoje eu trabalho na Maurício Souza Produções, sou designer-chefe, então eu cuido lá do departamento de design, mas também trabalho com construção de marca e planejamento estratégico. E nos últimos 2 ou 3 anos, eu comecei lá junto com uma rapaziada lá, um novo núcleo de animação na Maurício. Oh, fantástico. Então a gente está trabalhando também com vários materiais novos de audiovisual. Então, legal. A série do astronauta que a gente fechou com a HBO, a gente trabalhou em toda a parte de supervisão de roteiro do Laços, que vai entrar em cartaz nas férias agora. Fantástico. Sou co-criador de Mônica Toy, não sei se todo mundo conhece, que é uma versãozinha minimalista da Turma da Mônica. Biduzidos também, que é uma série sobre os pets, que a gente lançou no ano passado no YouTube. Pô, mais uma montanha de coisas, assim. Legal. E Brunão, vamos falar aqui um pouquinho de como você começou. Quando você teve o interesse de estudar desenho, eu estudei um tempo no Montenegro e quem me levou lá foi você, cara. E assim, como você descobriu a escola, de onde despertou
o interesse de, puta, quero começar a estudar desenho? Você que é daltônico, né? Que a galera não sabe. Sou daltônico. Até lá em Montenegro teve uma vez que eu tava desenhando uma vampira em pastel, um A2 assim. Até hoje eu não sei se o uniforme da vampira se era verde ou se era marrom, mas se era verde eu pintei de marrom e tipo, todo o céu que tava azul eu fiz com mancha de roxo, eu não conseguia perceber. Mas ficou legal. Ficou peculiar. Surreal. Mas que é. E desde então eu passei a etiquetar todos os meus pastéis, meu lápis de cor, canetinha agora, tudo tem o nomezinho da cor. Bom, uma coisa que eu sempre falo, que você nunca começa a desenhar, porque todo mundo começa a desenhar. Você pega a criançada, a partir do momento que ela começa a ter a coordenação fina de segurar um lápis, uma caneta, ela desenha, antes mesmo de aprender a escrever. Legal. O que acontece é que desenhar é uma habilidade como uma série de outras habilidades que algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. Sim. Mas eu tenho uma teoria de que acontece, que a criançada que desenha melhor, tem um pouco mais de jeito, pai, mãe, professor, todo mundo começa a incentivar muito mais. Então eu lembro de ter ganhado grandes estojos dos meus pais. Legal. Alô, doutora Edina, obrigado, né? Você que me colocou no caminho. De me sempre incentivar a desenhar. Sim. Então eu fui aquela criança que quando eu cheguei ali nos 7, 8 anos, simplesmente não para de desenhar. Eu continuei pelo colegial inteiro e o resto da vida. Então o lance de desenho é uma coisa que você vai se capacitando ano a ano. Então, quando você... Não pode parar que nem eu, né? Mas você não está parado, você está descansando. Já você acaba voltando. Mas tem um lance com desenho que você pode sempre melhorar, sabe? Então você pega artistas que a técnica é eterno aprendizado, né, cara? Exatamente. Dificilmente, você pode talvez chegar em algum auge técnico de um ponto específico. Sim. Mas tem sempre muito mais que aprender e muito mais talento que pode se revelando. Pô, legal. Então, até por causa dos meus pais, né, que sempre me incentivaram, quando viram que eu tinha um jeitão de desenhar, né, você acaba virando o desenhista da classe, o desenhista da turma, né? Fica desenhando professor, tomando esporro o tempo todo. E minha mãe me colocou para estudar aqui no Maestro Feio Camargo, onde eu tive, acho que eu estudei lá por uns 3 bons anos, talvez dos 10 até os 13 anos. Legal. E foi legal. Esse foi o seu início então? Já em escola? Isso, com uma educação mesmo, foi no Fego. Perfeito. E o que era muito legal lá, que a gente aprendia meio que um 360, sabe? Então aprende um pouco de escultura, aprende pintura a óleo, modelagem, por aí vai, né? Legal. Então foi bem legal. Mas daí quando chegou depois de 3 anos que eu ia passar por um curso que era um pouco mais complexo, você tinha que escolher daí já que a área que você queria trabalhar, que você queria aprender. E nessa época eu já estava picado por história em quadrinhos, né? Que a culpa não só, a culpa também é do cara que emprestou o som aqui, ó. Foi porque eu sempre vinha de... Alexandre tem um acervo monstro lá, né? Não, monstro é pouco. Não, então, esse cara, a gente tem que entrevistar ele também, porque pra falar de quadrinhos, cara, pelo amor de Deus. Ele tem escolhido uma biblioteca que possa ser budista. Não, exatamente. Ele é mais ou menos como se fosse como o Delfim Neto era com os livros de economia, ele é de quadrinhos. Né? E o Maluf com vinho. Né? Por aí vai. E daí quando eu cheguei ali então dos 13 anos, né? Eu tava muito pirado em quadrinhos, né? Foi um lance que o Alexandre me apresentou o mundo dos super-heróis, né? Que é a droga mais pesada. Sim, exatamente. E a partir daí eu botei na cabeça que eu queria trabalhar com quadrinho, né? Sim. Só que, a gente tá falando de uma era pré-internet. Falando aí talvez de 92, 93. Sim. Que a internet foi chegar aqui em Taubaté mesmo, assim, ainda de escada, para entrar depois da meia-noite, entre 94 e 95. Isso. E aí, ainda assim, 94, 95, talvez se encontrasse 7 casas na cidade que tinha internet. Isso no bairro, né? E daí eu comecei a procurar, né? A desenhar bastante, assim, daí eu conheci o Ateliê Montenegro. E ele tinha montado uma turma lá, de uma molecada, que era tudo uma nerdaiada de quadrinhos também. Legal. E ele dava um curso que tinha um foco de quadrinhos também. A gente fazia
a gente aprendia um pouco de técnica narrativa, a gente fazia muito Criação de personagem também. Vai, né? Isso. E lá eu fiquei mais uns 3 anos, assim, e foi bem interessante, porque esses 2 cursos, eles foram, tipo, a base onde eu fundamentei tudo que eu fui aprendendo aí pra frente, né? E daí de lá, eu saí de lá quando eu fui fazer faculdade, fui pra São Paulo, né? fui estudar publicidade, fui pra São Paulo, porque isso daí que é o lance da era pra internet, né? Então, se você quisesse trabalhar com quadrinhos, ou você tinha uma produção pequena aqui já, que era dos quadrinhos da Disney, que eu nem sei se ainda tinha ali no começo dos anos 90, mas você via que começava a ter umas iniciativas de artistas brasileiros trabalhando nos grandes estúdios americanos. Sim. Né? Então daí pessoal da Marvel e por aí vai, né? Mike Deodato voltou pro Brasil, tá morando na Bahia agora, tá igual você, home office agora. Mas essa galera toda, a maioria deles acaba trabalhando de casa mesmo. Isso facilitou, né? No pós-internet. A tecnologia ajudou muito. Você pega, sei lá, uma entrevista da galera da primeira level, pô, tinha bastante gente que mandava os originais pro correio pra eles, pra ver se aprovava e tal. Sim. E isso pra mim estava assim, muito distante do nível de desenho que eu conseguia praticar, né? Certo. Daí o que aconteceu? Eu fui virar publicitário, né? Falei, o que é mais ou menos igual? Então, Belas Artes não era exatamente o que eu queria, que era uma abordagem um pouquinho mais acadêmica, não era isso. Daí eu fiquei entre desenho industrial e publicidade. Eu acabei indo na publicidade porque era aqui em São Paulo, né? Também tinha aquela fogo no rabo de morar em São Paulo. Fui para fazer SPM lá, eu fiz SPM, trabalhei longos 14 anos em publicidade, quase morri, minha primeira filha não vi crescer. Daí quando eu não estava aguentando mais, daí rolou essa chance na Maurício de Souza, né? Eu lembro que na época do ICQ eu conversava com o Bruno pela internet. Nossa, esse aqui é o cara era 1h30, 2 horas da manhã e o cara tava lá na agência ainda. Eu falei, Bruno, onde você tá, cara? Eu lembro que você tava falando que você tava fazendo. Lembro disso até hoje. Não sei se foi no Play Center ou de um shopping, que você tava fazendo identidade visual dos fliperamas, alguma coisa assim. Sim, eu lembro que eu trabalhava cheguei a trabalhar no Play Center e Hopi Hari bastante, assim, e fazer identidade visual. Eu lembro disso. Tá com a memória boa, hein? Boa! Graças a Deus, assim, Bruno, eu tenho memória de elefante, cara. Eu conheci o Ferrarese. O Ferrarese foi entrevistado aqui no programa também. Eu lembrava de umas coisas que nem ele lembrava. Quando ele cantou com os Raimundos, nossa, muita coisa. E a gente vai lembrando de mais barbaridades aqui. O Bruno, lembrando aqui novamente que eu iniciei ele na arte do Street Fighter. E Brunão, você consome videogame ainda? Porque hoje, na nossa época, o videogame era coisa de moleque mesmo. Sim. Só que hoje, com a qualidade dos jogos, os estúdios, tem jogo que, dependendo da produção, custa mais do que filme de Hollywood. Sim. Então tem histórias assim que o cara fica trancado no porão hoje jogando 1 mês de videogame até fechar o jogo. O que você tem consumido? Você ainda joga? Como é que funciona isso? O mercado de games hoje é um mercado maior mesmo que o cinema já, né? E daqui pra frente ele só vai crescer porque cada vez mais a gente está trazendo o jogador casual, que foi mais ou menos o fenômeno que o Atari fez lá no anos 80. Pô, diferente dos games que evoluíram, eu só envelheci. Então, joguei ainda bastante Street Fighter até o PS3 agora, né? Já achava uma zorra, odeio, porque a câmera sobe e desce os golpes, todo mundo desaparece. Porque para nossa idade tem um problema com esses jogos, são muito coloridos, tem muita velocidade. A gente tem problema de epilepsia, né? Aí depois que passou chega a 40 anos, né? Chega a ter labirintite e por aí vai, por causa do jogo e do videogame. Mas uma coisa, viu, Bruno? Eu tenho um primo que é 20 anos mais novo que eu, que ele tem um PlayStation 2, de vez em quando, os Street Fighters novos, aí vem jogar comigo. Aí
eu viro e falo pra ele assim, hoje eu vou ganhar só no chute, hoje eu vou ganhar só no soco. Porque não adianta, a gente que aprendeu a técnica lá no Street Fighter 2, isso daí não perde nunca. É só sequência pelona. Exatamente. Só, né? Soquinho, H. Exatamente. Aqueles perfects de 30 a 40 segundos, isso daí a gente ainda consegue fazer, mesmo com a epilepsia. E Bruno, pode falar? Não, que hoje eu continuo jogando ainda, né? O videogame atual é um Nintendo Switch, que é muito divertido. Legal. E o FIFA Soccer. Já pra queimar caloria, né? Nada, a gente fica sentadão lá. O FIFA Soccer e o PES continuam até hoje também, porque assim como a gente atravessava uma madrugada jogando Street Fighter, a gente atravessava uma madrugada jogando o Ronaldinho Soccer o International também. Superstar Soccer, né? Depois tiveram várias versões. Os caras até descobriram o cara que fez a versão em português do jogo totalmente pirata. Com craque Alejo. Esse cara nunca foi processado, né? Porque não tinha internet, então não dava como chegar o cara. Não dava pra saber o que era. E aquele porém, Brunão, como você chegou até a Maurício de Souza Produções? Cara, isso é uma história que acaba virando até o folclore, né? Já sempre contando porque ela é divertida. Eu trampava em agência, né? E daí uma amiga em comum trabalhava comigo lá na agência, a Rafaela, era também amiga da Mônica. A Mônica pessoa física, não a Mônica pessoa personagem. A filha do homem. A filha do homem. Quando a Mônica foi fazer 50 anos, né? O cinquentenário da Mônica, essa amiga pediu pra ver se eu podia fazer a parte de decoração, porque eu trabalhava com direção de arte e tal. E daí, na época, ela tava uma zona, eu falei, putz, a festa inteira, muita coisa eu consigo fazer. Mas eu tenho uma ideiazinha aqui pro convite que eu acho que vai ficar bem da hora, o convite. E daí eu desenhei o convite e tal. E o que eu fiz? Eu fiz uma Mônica em papercraft. Que ela tinha muito mais as proporções de toy art, né? Sim. Era um papercraftzinho desse tamanho. E era com os traços bem minimalistas. E o que era legal? A gente mandava o convite dentro do envelope, a pessoa recebia, montava e levava montadinho, que tinha uma prateleira lá para colocar as Mônicas de todo mundo. Fantástico. Daí diz a lenda, né, do jeito que a Mônica me conta, é que ela mostrou isso pra Magali, que é a irmã dela, a filha do Maurício também. O Maurício tem 10 filhos, né? Então são muitos filhos que começam o nome com M. E daí a Magali falou, pô Mônica, que bacana, vamos mostrar pro papai, que no caso era o Maurício. E parece que a Mônica levou até o Maurício, e o Maurício super adorou, gostou pra caramba. Legal. E disse que ele chegou e falou, legal, muito bacana, mas isso é meu, isso você não vai poder usar no convite. Daí naquele dia eu recebi um e-mail com um rebriefing falando que eu ia ter que fazer outro convite. E o Maurício pediu pra gente guardar em banho-maria aquele convitinho lá. E fiz outro convite e tal, passou a festa. Mas, pô, eu gostei muito de trabalhar com a Mônica, sempre fui fã dos personagens do Maurício de Souza, né? Cresci lendo de um lado Disney e do outro lado Turma da Mas Mônica. toda molecada na nossa geração foi assim, né? Eu falo, acho que a única pesquisa capaz de mensurar quantos fãs o Maurício tem no Brasil é o censo do IBGE, né? Porque todo mundo que lê fatalmente passa por histórias do Maurício. E como eu sempre tive a ligação de quadrinhos, você tinha aquela noção de, pô, é o santo graal pra qualquer um que trabalha. Segunda-feira eu começo a trabalhar no Maurício Produções. Cara, e puta, foi muito legal ouvir isso assim, em primeira mão e na surpresa lá no fim de semana. Sim. Porque o Bruno tava radiante assim, cara. Eu falei, puta, legal pra caramba. E faz desde as coisas, já faz o quê, Bruno? Uns 8 anos. 8 anos. Faz 8 anos que eu tô tentando entrevistar o cara sobre isso. E tava aqui, estamos com a mesma cara, hein, Bruno? Né? Exatamente. Não sofremos com a ação do tempo. Eu tô um pouquinho com menos cabelo. Não, assim, também, mas aqui, firme e forte. Eu falo que é estilo, né? Exatamente. E foi isso mesmo, foi bem no final de semana que eu ia começar a trabalhar lá. Foi 11 de abril de 2011. Exatamente. E, pô, morava lá na Rua da PUC ainda. Lá nas Perdizes, perto do meu segundo maior amor, que é o Palmeiras, né? Verdade. E foi isso, daí eu comecei
comecei a trampar lá meio... Minha primeira semana trabalhando foi numa sala de reunião meio afastada, com o notebook da sala de reunião lá. E engraçado que naquela época eu fui lá trabalhar especificamente com design, para trabalhar com design de produtos e tudo mais. Você não esperava que ia desencadear? Não tinha a menor ideia, assim, não tinha a menor ideia. Mas o meu trampo da primeira semana foi um planejamento estratégico a longo prazo, porque eu passei a semana fazendo um diagnóstico do que eu tinha entendido da empresa. Sim. E eu fiz um PowerPoint para a Mônica entender, na minha visão, o que poderia ser feito, onde eu poderia ajudar lá. E é muito louco que ainda todo ano eu abro o PowerPoint lá e ele está ainda, a gente está indo certeiro no caminho. Assim, fantástico. A única coisa que não estava lá previsto de verdade, estava previsto mais como um ponto secundário, que eu nem ia estar envolvido, que era desenvolver novos conteúdos de entretenimento, que é trabalhar efetivamente com animação. Que até então você não sabia o quanto a tecnologia ia evoluir, né? E eu venho de formação de marketing e publicidade. Sim. Então por mais que eu adorasse o mercado de entretenimento, desde literatura, quadrinhos, espetáculos, cinema, televisão, eu nunca tinha trabalhado com isso. Então, até então, nunca tinha escrito um roteiro, nunca tinha feito um conceito para animação. Né? E daí, quando chegou lá, juntou uma vontade muito grande e uma paixão por isso, com as oportunidades que foram surgindo, né? Fantástico isso. E daí você vai agarrando uma coisinha ali. Porque Mônica Toy, quando eu fiz o desenvolvimento do concept design, os giros, os personagens e tudo mais, a minha ideia era transformar isso numa linha de toy art mesmo, sabe? Legal. Fazer como uma linha de Vinylmation que a Disney tem, sabe? Ou o Kid Robot, né? Sim. E a ideia primordial de transformar isso em animação foi da Mônica. Falei, putz, isso tá tão bonitinho. Imagina isso mexendo e tal. Ainda falar, isso tá animado, fica muito legal. Falei, mas dá pra fazer, né? Daí a Mônica ela é muito intensa e muito passional, assim, né? Talvez minha memória me traia, mas a lembrança que eu tenho na hora que a gente conversou isso, ela já me pegou e falou, vem cá que eu preciso te apresentar pra alguém. Foi quando ela me apresentou pro Zé Márcio Nicolosi, que é o diretor de animação, ainda é diretor de animação, fantástico, da Maurício de Souza, e ele trabalhou, inclusive, a Princesa Robô, em todas as animações dos anos 80. Então ele tá no estúdio lá já há décadas. E daí a gente contou mais ou menos qual que era a ideia, assim, e você também curtiu o tracinho, né? Eu falei, faz uns estudinhos pra ver como que é eles correndo, essas perninhas estão meio curtas, assim. Daí eu fiz a sugestão de ser meio elástico e tal, fiz um bloquinho de coisas e dei na mão do Zé e ele se internou, sumiu durante um mês. Depois de um mês ele veio com a primeira pílula de 30 segundos, né? Porque a gente queria que fosse curtinho e sem som. E trouxe o episódio pronto pra gente ver já. Que demais. E chama Monicóptero, que é o episódio 1 da primeira temporada, que estreou em 2013. E foi divertido, né? Que a gente assistiu, a gente rolou de rir. A gente mostrou pro Maurício também, curtiu pra caramba. O animal. E ele tinha feito uma marcação de som, que ele tinha feito com a boca só, né? Que legal. Então, tipo, fazia... Bem roots mesmo. E daí ele falou, gente, mas isso aqui é só uma marcação e tal. Daí, mas aquilo tava tão engraçado que a gente falou, assim que tem que ser o som. Desse jeito. Funcionou pra caramba. E hoje, um dos charmes da série é justamente a sonorização, e toda ela é feita ainda pelo sistema bucal do próprio Zé Márcio. Ele que faz. Beatbox, né? O beatbox. E hoje, até na parte de Mônica Toy mesmo, eu continuo trabalhando só no planejamento e toda a definição de marca. No conteúdo mesmo, nos episódios, tudo virou um show de um homem só, porque o Zé ele escreve, dirige e tal, então... Joga nas 4 linhas, né? E assim, o cara ele é muito bom naquilo que ele tá fazendo, sabe? E Mônica Toy virou um case muito legal para nós, porque ele virou um sucesso internacional exatamente dentro do planejamento que a gente queria ter. Que queria pegar a criançada mais velha, que fosse fora do Brasil e que você pudesse assistir em qualquer tela. Hoje já passou de 4 bilhões e meio de visualizações de Mônica Toy. É um negócio explodiu, né?
Tá ouvindo o silêncio? Exatamente, terminamos o disco. Brunão, uma coisa, cara, a gente tem muito assunto para falar, aí eu dou uma dica para você, cara, fica a seu critério. Você quer continuar com o outro lado do disco ou você quer encerrar a entrevista por aqui? Fica a seu critério. Cara, eu vou falar que hoje a criançada que vive na área do Spotify, eles não entendem o conceito de um álbum inteiro. Exatamente. E se a gente parar isso na metade, eu vou considerar uma... Então vamos ter que tocar o segundo por lado, favor, né? né? Brunão, então vamos nessa. Manda ver. Anuncia as músicas aí e eu coloco outro lado então. Vamos escutar o lado B agora, que vem com mais umas pauladas. Começa já direto com a Flight of the Rat, para entrar na minha... Eu não vou dizer que é a minha favorita, esse disco só tem 7 músicas, são 7 favoritas. Mas eu gosto muito da Into the Fire, que é muito porrada também. Living Wreck e Hard Loving Woman. Hard Loving Man. Sonzeira do caramba. Nessa formação aqui a gente tinha... É a clássica, né? A clássica, né? O Hit Blackmore, o Ian Gillan, o Roger Glover, John Lord, o Ian Bass. E esse disco tem o porém macacado. Ele herdado do meu pai, que era DJ na década de 70 e tá aqui, ó, firme e forte o discão. Brunão ouvindo aqui em vinil pela primeira vez. Disco fantástico. E Brunão, vamos continuar essa entrevista. Agora vamos, já que você falou, citou família aqui, falou de molecada, disso, aquilo, cara, como é a sua relação com a família em relação a isso? Eu vejo que você desenha muito sua criançada. Você que já é avô, você que já é avô, conta um pouquinho pra gente como que é a sua vida, família, trabalho, essa conciliação aí. Pô, que, como eu falei no começo do bate-papo, eu estou em muitas coisas sempre, fazendo um monte de coisa, né? Trabalha com animação, se escreve, literatura, mexe com bastante com mídias sociais e tal, mas fundamentalmente eu sou um homem de família mesmo, sabe? Eu gosto muito de estar perto das pessoas que eu amo e que fortuitamente, com muita sorte, me amam também. E não só esse primeiro núcleo de família, mas a família expandida também, e os amigos e tudo mais, que é uma grande família, assim, porque o que constrói a gente são os relacionamentos, né? Não, total. Até eu sempre coloco nas minhas mini bios assim, que eu falo que eu sou marido, pai e avô, né? Tomei um puxão de orelha da minha mãe e da minha irmã, que eu não falei que eu era filho e irmão também, mas sou filho, irmão, afilhado, neto, né? Exatamente. E cada uma dessas pessoas que passaram na minha vida, elas são um tijolinho, né? Legal. Construíram todo esse conjunto de crenças que é o que eu sou hoje. Então eu tenho 3 filhos, a Melissa, filha número 1, a Alice, filha número 2, e o Rafael, número 3, todos com a minha esposa Fabiana. E a minha filha Melissa, né, falo pra todo mundo que a gente fez gol no treino, né? Quando a Melissa nasceu, eu tinha 15 para 16 anos, mas estou com a Fabi desde então. I want